Boa noite! E aí, pessoal, como vocês estão? Hoje nós estamos aqui de volta para falar de um assunto que é do interesse, penso eu, de centenas de milhares de famílias. Hoje a gente vai estar falando de quê? Do barulho que as crianças, os adolescentes e, por que não, o próprio adulto autista faz e das reclamações que alguns vizinhos podem vir a fazer, né? E para falar sobre isso, eu chamei o professor Luiz Bernardo para estar aqui com a gente. Deixa eu ver se o professor Luiz Bernardo já está aqui. Deixa eu chamar o professor Luiz aqui. Só um minutinho, gente. E nada melhor do que um advogado, um professor civilista, né, para estar aqui com a gente, podendo falar sobre isso com conhecimento de causa. Professor Luiz Bernardo, tudo bem? Oi, Tati. Professora Tatiane, tudo bem? Tudo jóia. Vou até colocar um fone aqui para pro meu som ficar melhor para vocês, gente. Só um minutinho. Tudo bom? Tá me escutando bem? Tô escutando bem. Então, pessoal, estamos aqui novamente com o professor Luiz Bernardo, que dá o show, evidentemente, tinha que ser o professor Luiz Bernardo novamente, né? E nós estamos aqui para falar sobre aquele assunto que é a reclamação dos vizinhos em relação ao barulho que pessoas com autismo, pessoas autistas podem vir a fazer. Eu tô falando o termo pessoas porque pode ser criança, pode ser adolescente, pode ser adulto, né? E por que nós vamos falar disso de novo, né? Em especial, pessoal, porque nós recebemos dezenas de mensagens pedindo para que a gente falasse sobre isso novamente, professor. O que aconteceu? Na semana passada, a gente viu aí pelas mídias o caso de uma família lá do Rio Grande do Sul que tem uma criança, né, entre os componentes dessa família, existe uma criança autista de 6 anos. E todos nós sabemos que as crianças, os adolescentes, os adultos, eles estão assim, desesperados para sair, para dar uma voltinha, né? E a gente também não pode esquecer que eles são um grupo de risco. Então não dá para a gente ficar expondo. Então, no caso dessa criança de 6 anos, como a mãe relatou, né, de acordo com a imprensa, ele está desorganizado, ele está desestruturado. Afinal de contas, ele corre para lá, corre para cá, berra para lá, berra para cá, né? Por quê? Porque ele precisa de espaço, ele precisa. Gente, quem tem autista em casa aí sabe o tanto que esses meninos têm energia, não é? Tem energia demais. Então, como que faz em épocas de isolamento? Ainda mais quando você mora num apartamento. E nós sabemos que a grande maioria das pessoas moram em apartamentos pequenos, né? E é difícil para as crianças, né? Então, voltamos a conversar sobre isso, a falar sobre isso, por conta desse caso que aconteceu. E aí, gente, para quem não viu esse caso, uma vizinha reclamou do barulho da criança autista de 6 anos e sugeriu à mãe dessa criança que ela se mudasse para um sítio. Olha o desaforo. Que ela se mudasse para um sítio, né? Porque lá o menino poderia correr, fazer barulho, né? Esse fica muito bem configurado como discriminação. Mas a gente vai falar disso daqui a pouquinho. Eu vou abrir aqui para o professor Luiz Bernardo falar, se apresentar para vocês, que eu tenho certeza que muitas pessoas aqui não estavam conosco na live anterior. Ele vai se apresentar para a gente poder fazer algumas perguntas para eles e fiquem à vontade aí para mandar as perguntas. Professor, fica à vontade também para se apresentar. Oi, professora Tatiana, é sempre um prazer fazer. Eu gostei muito de fazer a live anterior, não ia recusar o seu convite de participar de novo. Meu nome é Luiz Bernardo, não sou celebridade igual a professora Tatiana, sou um cara mais Deus comum, tá né? vendo. Eu sou o cidadão médio, que a gente chama cidadão médio Tá do direito. bom. E trabalho sou colega da professora Tatiana na Pontifícia Universidade Católica de Goiás, né? Tive o prazer de
ter a companhia dela lá. E também trabalho no escritório Brasil Salomão e Matos, onde eu faço justamente essa parte de consultoria civil, contratos, pareceres e orientações nessa seara civil. E esse caso foi um caso bem interessante, bem emblemático, porque aconteceu na cidade do Rio Grande do Sul, né? Salvo engano, foi em Taquara, né? Pelo que eu li. E a mãe, ela tomou todas as medidas que a gente tinha falado na live anterior. Ela explicou, tinha um grupo, né? Do condomínio, onde ela explicou a situação do seu filho, que era autista, e levantou uma questão que é muito importante, que o autista, ele se apega à rotina, né? Então, ele se apega bastante à rotina. Ele frequentava escolas, né? Ele frequentava uma escola e, de repente, não pode mais frequentar a escola. Então, ele tinha um convívio com os coleguinhas e, de uma hora para outra, isso é retirado dele e ele não pode sair mais de casa. Então, imagina a cabeça da criança. Uma criança normal já é complicado, né? Imagina uma criança autista que sai de uma rotina. Então, e ela, assim, foi brilhante. Ela fez um texto, buscou primeiro explicar para os seus vizinhos o que estava acontecendo, foi bastante didática e bem educada, né? Muito, ela foi muito elegante. Educada. Sim, foi bem educada, explicou tudo certinho. Olha, ele está passando por um processo novo, ele tem muita energia, ele não entende, e ele está se adaptando. E a forma dele se adaptar, ele vai fazer. Ele corria, né? Parece que ele ficava correndo dentro do apartamento. E depois ela chegou a fazer, depois desse absurdo, né? Da vizinha falar para ir morar num sítio, né? Como se fosse fácil, né? Então faz o seguinte, aluga um sítio, compra um sítio para a gente, então. É muito fácil, né? É um absurdo, né? Isso, né? É um absurdo. Então foi um desaforo que ela fez, depois ela fez um BO, então ela tomou todas as medidas adequadas. As medidas pré-processuais foram bem adequadas. Então, vamos começar então do início. Primeiramente, a gente percebeu aí com muita clareza, né, que esse fato, ele se encaixa bem no que a gente entende como discriminação da pessoa com deficiência em face da sua deficiência. Porque a gente percebe pelos relatos, né, que as pessoas já sabiam que a criança, nesse caso concreto, ela era uma pessoa com deficiência, ela era uma pessoa autista. E mesmo assim, né, ainda foram tecidos alguns comentários inapropriados. A Lei Brasileira de Inclusão, lá no artigo 4º, parágrafo 1º, ela vem dizer o que é essa discriminação da pessoa com deficiência em face da deficiência que ela tem. E eu vou tomar a liberdade de ler para vocês bem rapidinho aqui o parágrafo 1º do artigo 4º. Olha só, gente, e preste atenção porque isso pode ser muito útil para vocês em situações adversas. Olha só, o que é a discriminação da pessoa com deficiência em face da sua deficiência? Considera-se discriminação em razão da deficiência toda forma de distinção, restrição ou exclusão por ação ou omissão que tenha o propósito ou efeito de prejudicar, impedir ou anular o reconhecimento ou o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais da pessoa com deficiência, incluindo a recusa de adaptações razoáveis e fornecimentos de tecnologias assistivas. Eu chamo a atenção de vocês para essa parte, quando a lei fala de reconhecimento ou exercício dos direitos e das liberdades fundamentais. O nosso Estatuto da Criança e do Adolescente, a nossa Constituição, tudo deixa muito claro para todos nós que qual que é o dever da criança. Qual é o dever? A criança, ela tem um dever, ela tem uma obrigação. Sabe qual que é a obrigação da criança? Brincar, exatamente. Brincar. Né? As crianças, elas vieram ao mundo para brincar. Não é mesmo?
Então, a Sim, a gente vê isso brincadeira é uma muito. forma de aprendizado, né? Até é vedado o Exatamente. trabalho para criança, é vedado, a legislação veda o trabalho para criança. E fica muito claro na legislação brasileira que o legislador, o próprio constituinte, ele enxerga isso, né? Esse direito da criança de poder o quê? Brincar. Então, professor, antes da gente passar para a parte civil, né? Eu queria falar para os nossos amigos aqui que estão acompanhando a gente, que a partir do momento que você consegue encaixar uma situação como essa, ou como outras que talvez vocês, porventura, estejam passando, né? Se você conseguiu encaixar essa situação nesse parágrafo 1º do artigo 4º, você pode aplicar o artigo 88 da Lei Brasileira de Inclusão. E sabe o que o artigo 88 diz? Ele fala o seguinte: praticar, induzir ou incitar discriminação de pessoa em razão de sua deficiência. Aí vem uma pena, que não é muita gente que sabe dessa pena, não. Vem uma pena de reclusão de 1 ano a 3 anos e multa. Exatamente. 1 ano e 3 1 meses. ano e 3 anos e multa. E vai 1 ano aumentar. a 3 anos, isso. 1 ano a 3 anos. Tá. E vai aumentar a pena em 1/3, né? Se a vítima encontrar-se sob os cuidados dessa pessoa que discriminou. E mais, o legislador disse o seguinte, que essa pena, essa reclusão, ela vai aumentar para 2 anos a 5 anos e multa. Vejam bem, pessoal. 2 anos a 5 anos e multa se essa discriminação ela for feita por rede social, por exemplo, por meios de comunicação em geral. E hoje, quais são os meios de comunicação mais comuns que a gente tem, mais utilizados? São as redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter. Tudo isso aí, se você fizer... Por isso que eu falo, gente, tem que tomar muito cuidado com o que compartilha, porque às vezes a gente, sem querer, a gente pode estar compartilhando uma notícia que está provocando a discriminação de alguém, né? Então tem que tomar muito cuidado. Então nós temos aí na Lei Brasileira de Inclusão o que é discriminação e como se pune essa discriminação. Professor Luiz Bernardo, conta pra gente como que é que funciona hoje no direito civil. Como que você faria hoje se o filho fosse seu, professor? Se esse filho autista de 6 anos, né, fosse seu filho, e aí a vizinha viesse, batesse na sua porta, né, nem foi lá fazer a reclamação lá no diário da portaria, não. Já foi direto, bateu na sua porta e reclamou do barulho do seu filho. Como que você procederia? O que a gente tem vontade de fazer, a gente não pode, né? Ainda mais quando mexe com o filho. Aí, né, a gente não pode fazer, dá muita vontade, né, de falar aqueles nomes. É diferente, mas, né, quando é com o filho da gente, né? Exatamente. A gente comentou na live passada, meu irmão mais velho também é autista. Então, eu sei, desde que eu nasci, eu tenho essa situação em casa e a gente lá sempre tratou com a maior naturalidade e carinho. Mas numa situação dessa, as medidas tomadas pelaquela mãe na cidade do Rio Grande do Sul, que sofreu a discriminação e a ofensa, feita de maneira quase pública, porque foi dentro de um grupo de WhatsApp, né? Então, não foi nem uma mensagem privada para a mãe, ela foi ofendida num grupo de WhatsApp. E o que eu faria, no primeiro momento, respirar fundo, né, contar até 10, né, professora Tati? E tentar explicar a situação e por escrito. E tentar fazer essa explicação por escrito, tentar uma mediação, tentar um acordo, porque o próprio Código Civil, no direito de vizinhança, no artigo 1274, 1275, 1278 do Código Civil, ele diz que o proprietário de um imóvel ele tem o direito ao sossego, mas deve ser permitida uma tolerância. Tolerância a barulho, tolerância a eventuais fatos que ocorram
no vizinho. Então é normal barulho de televisão, um barulho de música e barulho de criança. Né? Agora, tem que existir a tolerância. A própria legislação, ela é clara, que tem que existir uma tolerância por parte dos vizinhos. Né? Tem que existir uma harmonia para uma boa convivência. Então, o que a mãe fez foi perfeito. Ela fez um texto, publicou no grupo do WhatsApp, pegou esse texto, imprimiu, assinou, entregou para o síndico, acho que foi afixado no mural do prédio, mas mesmo assim não adiantou. Mesmo assim não houve o que a gente fala muito da empatia, né? Da empatia do vizinho que sabe que naquela casa existe um filho de 6 anos, que já era, o que já é complicado, além de ser criança autista, e de repente, devido a uma pandemia que atacou, né, o mundo, né, pandemia já ataca, foi redundante agora, então uma pandemia que colocou todo mundo dentro de casa. Então não é culpa da mãe que o filho está passando por aquela situação. E, como eu disse, um filho autista que saiu da sua rotina. E o autista que sai da rotina tem muitos problemas para se adequar. Sofre muito mais do que outras pessoas para se adequar. Se a gente está sofrendo, se a gente passa por uma situação de estresse, se a gente passa por insegurança, imagina uma criança autista que não sabe, ele não entende o que é o coronavírus. Inclusive, né, professor? Sim, inclusive com relação a essa questão da rotina, pessoal, é importante levantar essa argumentação da rotina, porque nós sabemos que os nossos autistas, eles precisam dessa rotina, em geral, claro que a gente tem as exceções, né? E para a gente comprovar essa questão da rotina, não é difícil. Um laudo pode dizer que a rotina é muito importante para ele, né? E a gente pode procurar estudos também para a gente estar utilizando como provas de que você avisou a todos que ele vive de rotina e a rotina dele foi o quê? Quebrada, né? Então, aquilo ali não está acontecendo porque ele quer. Pode falar, professor. E salvo engano, mas ela explicou que ela estava tomando as medidas médicas para tentar regular o comportamento do seu filho. Então, ela não estava simplesmente deixando ele ao léu, né? Se vira aí, né? Estava tendo acompanhamento médico. E que isso é o mais importante para. E é uma das mais fortes alegações, né? Sim, exatamente. Ela estava tomando todas as medidas médicas, estava tendo acompanhamento médico, o que demanda um gasto, né? Para tentar equacionar o comportamento dele, justamente pensando nos vizinhos. Agora, as coisas não são de uma hora para outra, né? Não é imediato. Você já passou o tempo, isso aí eu acompanhei, que meu irmão até na live passada eu contei que ele foi um dos primeiros autistas diagnosticados no Brasil. E era muito comum o autista, quando ficar muito nervoso, passar alguma sedação forte. E hoje em dia isso ficou ultrapassado. Hoje em dia tem um acompanhamento médico, psicológico. Sim, a gente espera, né? Mas é ultrapassar essa questão de sedar o autista para ele ficar dormindo. Isso aí já está totalmente ultrapassado. Então tem que ter um acompanhamento psicológico e um acompanhamento psiquiátrico. E a mãe estava tendo esse cuidado, né? Sim, então o desaforo, né? Vamos usar um eufemismo, que foi um crime de discriminação. Foi um desaforo, né? Não, desaforo é eufemismo. Trata-se de um crime, tanto que ela registrou um boletim de ocorrência. Ela registrou um boletim de ocorrência com base na Lei da Inclusão e no Estatuto da Criança e do Adolescente. E deixou de falar, que eu acho o mais importante aqui, que tanto o Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei de Inclusão, o corolário é o princípio da dignidade humana, que está lá na Constituição Federal. Está no artigo 1º inciso 3º da Constituição Federal, que não é nem direito fundamental, é um fundamento da República Brasileira.
Então, a dignidade humana é um Exatamente. fundamento da República Brasileira e tanto o Estatuto da Criança e do Adolescente e a Lei da Inclusão, eles permitem a aplicação desse princípio da dignidade humana. Então, o princípio da dignidade humana tem que ser levantado numa eventual ação penal, numa ação civil. E eu até vou levantar uma tese aqui que eu vi hoje. Essa tese eu bolei hoje, viu, professora Tatiana? Em primeira mão. O artigo 1275 do Código Civil diz que o direito ao sossego ele pode ser afastado em face de interesse público. Então, se houver um incômodo decorrente do interesse público, o direito ao sossego pode ser afastado. O Código Civil não fala o que seria interesse público. Aí cabe uma interpretação que eu fiz especialmente para a nossa live. Olha aí, gente, eu falei que não podia ser outra pessoa. Então, é uma tese lançada em primeira mão, que eu achei bem interessante. O que é interesse público? Não existe uma definição concreta, né, do que seria interesse público. É amplo. E você concorda comigo, professora Tatiana, que o interesse público é o interesse da sociedade. Você Exato. Concorda comigo que é interesse da sociedade a proteção ao menor, a proteção ao deficiente, não é o interesse da sociedade? Portanto, com base no artigo 1275 do Código Civil, pode ser fundamentado o seguinte: olha, o cuidado com a criança autista é interesse da sociedade. Então, o direito ao sossego do vizinho pode ser bastante mitigado, pode ser afastado em face desse direito, né, que é o princípio, que é um corolário do princípio da dignidade humana. Então já estamos aqui levantando, além de dar dicas, né, a gente já está levantando teses. Está levantando o fundamento jurídico. É um fundamento plenamente possível de ser apresentado numa eventual ação civil que vise buscar uma indenização e mesmo medidas protetivas, né? O vizinho que está ameaçando, que está constrangendo a mãe, o pai, ou a própria criança, ou o próprio adolescente, ou o próprio adulto, pode ser utilizado esse fundamento para se afastar o direito ao sossego, para prevalecer a integridade física e psicológica da criança autista. Então, deve prevalecer a integridade do autista, seja criança, adolescente ou adulto, em face do direito ao sossego. Lógico que eu aqui vou fazer um equilíbrio, né, que os pais devem ter todo o cuidado com o filho autista. Então, se o pai ou a mãe não estão dando devido tratamento ao filho autista, isso pode tornar um ônus para isso, pode ser um agravante para os pais. Agora, no caso que a gente está discutindo aqui, a mãe tinha todos os cuidados. Ela tinha um acompanhamento médico, tinha um acompanhamento psicológico para tentar regular o comportamento do seu filho diante dessa crise mundial. Exatamente. Essa tese nova, viu? Inédita, viu? Tese nova, nossos colegas advogados aí. Vamos usar o 1272 e o 1275 do Código Civil. Usar o 1275 do Código Civil. Então, professor, e a gente tem também a situação daquelas famílias que infelizmente não conseguem tratar os filhos, mas eles conseguem comprovar que eles buscam, mas não conseguem. Porque nós temos aí, infelizmente, a grande maioria das famílias brasileiras, elas não têm acesso às redes privadas de saúde, né? Não têm acesso a equipes multidisciplinares. É claro que nós temos aí vários institutos, né, que tratam de pessoas com deficiência, que tratam de pessoas com autismo, mas não é o suficiente. A gente sabe que a demanda é muito maior. Inclusive, meus amigos, para quem não sabe, há cerca de um mês atrás, o CDC dos Estados Unidos, o Centro de Doenças e Prevenções dos Estados Unidos, apresentou um novo estudo
uma estatística que diz que, no momento, nos Estados Unidos, a cada 54 crianças que nascem, uma é autista. Então, vejam bem que cada vez mais nós temos identificado aí que nós temos várias pessoas autistas no mundo. Eu não consigo conceber que nos Estados Unidos deve ser tão diferente a estatística lá do restante do mundo. Por que lá é tão diferente do Brasil? Não sei se é diferente, mas... Esse dado é impressionante, né? Então, quase 2% da população é impressionante, mundial exatamente. Então, daqui tem uns alguma dias, forma de professor, autismo. cada família vai ter pelo menos uma pessoa autista, né? A tendência é essa. E a gente precisa conquistar os espaços, a gente precisa preparar a sociedade, os espaços, porque essas pessoas, elas merecem dignidade, elas merecem respeito. Elas não podem ser tratadas da forma como elas vêm sendo tratadas, com uma discriminação muito grande. Como é comum, né, as pessoas fazerem piadinha com o autista. Fazem piada com o autista, fazem piada com a pessoa com T21, que é a síndrome de Down, não é? Falam de paralisia cerebral. Tem gente ainda que infelizmente vê graça nesse tipo de piada. Então a gente precisa coibir esse tipo de constrangimento, né? E preparar aí o mundo para essas pessoas. Professora, eu vou te fazer um pedido. Dá para a gente fazer um desenho agora processual de como que as famílias devem fazer no caso de acontecer isso com elas, no caso de elas terem problemas com a vizinhança por conta desse barulho que a pessoa autista, porventura, vem aí a fazer? Vou agora tentar explicar de maneira bem didática, porque eu vou empolgando, né, professora? Aí vou discorrendo sobre os outros assuntos. Já joguei a tese, que é bem legal, mas o que deve ser feito no primeiro passo é tentar uma mediação, tentar uma conciliação, explicar para os vizinhos o que está acontecendo. E isso pode ser feito, sugiro que seja feito de forma escrita, seja num grupo de WhatsApp, seja por meio de uma notificação. Tá? Ou por e-mail, né? Ou por e-mail. É importante que seja feito de forma escrita, tá? Para você ir construindo documentos, né? Você confeccionando documentos que você está tentando explicar para os próximos, né? Para os seus vizinhos, a situação que você tem em casa. E tentar instruir com laudos médicos, né? Com o maior número de laudos explicativos, né? Que tem o brasileiro gosta de ter um documento, né? Então você tem que ter um laudo de um terceiro, de uma autoridade, para dar confiabilidade naquele documento. Né? Não basta o testemunho do pai e da mãe, que são mais especialistas que a maioria dos médicos. Então, o primeiro passo é isso, é tentar fazer uma conciliação por meio da informação, não é? A informação, a conscientização muda as pessoas. Né? Então, fazer uma notificação explicando, sem ser ofensivo, né? De maneira elegante, explicar a condição do filho, a condição do filho autista. Pode, assim, eu acho até que expor a medicação que ele toma, apresentar o laudo até para mostrar que são pais zelosos. Eles estão tomando todas as medidas adequadas para o crescimento, o bom crescimento do seu filho, para ter integridade da saúde mental e física do filho. Se não funcionar, se a notificação, ainda assim, os vizinhos não aceitarem, causarem constrangimentos, impedir a entrada no prédio, ou então está tendo uma festa no salão de festa, pelo qual os pais, o filho foi convidado e alguns vizinhos causam constrangimento, não deixam entrar. Né? Nesse caso, fazer um boletim de ocorrência, né? Ir na delegacia, fazer um BO, porque esse boletim de ocorrência também é um documento que pode instruir eventual ação. E se ainda assim o boletim de ocorrência não surtir efeito, entrar com uma ação civil
pedindo também medidas protetivas, contra esses vizinhos ou o próprio condomínio. Tá? A ação pode ser proposta contra o vizinho que está causando constrangimento, ou mesmo para o próprio condomínio, que não cria situações adequadas para a boa convivência dos vizinhos com a criança autista. Então, buscar uma ação civil que pode ter essa medida protetiva e indenização. Né? Pode ter indenização pecuniária. Você pode requerer indenização pecuniária contra o condomínio ou contra o vizinho que está causando o constrangimento. E deixando bem claro que o vizinho não necessariamente será o morador do prédio. Pode ser de um prédio vizinho, pode ser de uma loja vizinha. Não, o vizinho necessariamente não é o mesmo morador do prédio. Pode ser de um imóvel próximo, que esteja reclamando, que esteja causando esse constrangimento. Então, resumindo, qual que é o primeiro passo? Não ir para o judiciário. Primeiro passo, fazer uma notificação escrita, explicando a situação. E o segundo passo, um boletim de ocorrência. E o terceiro passo, uma ação requerendo a indenização ou mesmo uma ação penal. Tá? Mas, nesse caso, crime de ordem pública, então o Ministério Público teria que abrir a ação penal, salvo engano. Eu não sou especialista em penal, mas a partir do momento que a gente faz a ocorrência lá na delegacia... Mas pode entrar com ação civil, sim. Exatamente. Mas os pais podem entrar imediatamente também com uma ação civil, buscando indenização e pedindo uma tutela. A gente chama de tutela provisória, que é uma tutela concedida no início, popularmente conhecido como liminar, para que os vizinhos deixem de perturbar, deixem de constranger, sob pena de uma multa. Tá? Então, acho que agora ficou claro. Sim, então, sim. Primeira notificação, BO e ação civil. Então, quer dizer que as pessoas podem diligenciar aí de forma civil e criminal concomitantemente. Sim, pode fazer o BO, que é na seara criminal, e entrar com uma ação civil. O próprio boletim de ocorrência pode instruir a ação civil. Lembrando aí, pessoal, que quando você for fazer uma ocorrência numa delegacia, procura saber se no seu estado, no seu município, não tem uma delegacia especializada no atendimento da pessoa com deficiência. Se tiver, dá prioridade para essa delegacia, tá bom? Recado. Geralmente vocês vão encontrar essas delegacias especializadas nas capitais. Eu não tenho conhecimento de nenhuma cidade do interior que tenha esse tipo de delegacia. Mas se você tem, por favor, dirijam-se a esta delegacia especializada. Especializada, isso é importante. É importante que o atendimento já vai ser direcionado. Maravilha, professor. Eu já autorizo, está liberada a tese de que a proteção ao autista é um interesse público, é um interesse da sociedade, e afasta o direito ao sossego. Pode utilizar. Ótimo. Vamos lá no 1275 então, no Código Civil. Foi pedido aqui para a gente falar sobre quais são, então, os nossos embasamentos jurídicos. Pessoal, embasamento jurídico vai ser na nossa Constituição Federal, né? No Estatuto da Criança e da Adolescente, se for uma criança, se for um adolescente, e se for uma pessoa com deficiência idosa, com mais de 60 anos, você também pode usar o Estatuto do Idoso. Você vai usar a própria Lei Brasileira de Inclusão, que é muito importante, né? E se for autista, em especial, também nós podemos aí recorrer à própria Lei 12.764 de 2012, que é a Política Nacional dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, entre outros, tá ok? Professor, vou deixar para você fazer suas considerações finais, fica à vontade. A minha consideração final é só agradecer a oportunidade, viu? Com muita satisfação, muita alegria que eu participo. Aliás, eu não sou de participar de live, só você, viu, Tati? Só você para me fazer participar dessas lives e faço isso com grande satisfação e agradeço a todos que entraram, a todos que tiveram a paciência de me ouvir, porque a professora Tatiana é fácil de ouvir. É tá celebridade.
Aham. Professor, muito obrigada por ter contribuído aqui com a gente, foi muito importante, porque tem muita gente que passa por essa situação e fica meio perdida de como agir. E despeço, até muito breve, né, para a gente poder dar um abraço. E muito obrigada, eu Se Deus espero quiser. tê-lo aqui conosco novamente muito em breve, tá bom? Muito obrigada, professor Luiz Bernardo Pedrosa. Tchau, tchau. Tchau, professora Tatiana. Beijo a todos. Então, pessoal, nós tivemos aí o nosso civilista, né, falando pra gente, contando pra gente como que a gente vai proceder no caso do nosso filho autista ser constrangido, ser discriminado pelo fato dele emitir barulhos, né, e o vizinho vir e constranger, né. É claro que, como o próprio professor Luiz Bernardo disse, tudo começa na mediação, tudo começa tentando conversar, na conciliação. Se você não conseguiu conciliando, aí sim nós teremos aí, né, com base em provas. E é importante que a família, ela fale da rotina da criança, porque se a rotina estiver alterada, com certeza esse vai ser um dos motivos pelo qual ela está agindo dessa forma. Que comprove que a família está diligenciando no sentido de estar cuidando dessa criança. E se mesmo assim não der certo, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma notificação do condomínio, do vizinho, né? Uma notificação explicando muito bem o que está acontecendo. Concomitantemente, você pode se dirigir a uma delegacia, preferencialmente uma delegacia especializada no atendimento da pessoa com deficiência, e fazer uma ocorrência com base no artigo 88 da Lei Brasileira de Inclusão, que é a Lei 13.146 de 2015, e logo após nós teremos condições aí de entrar com ações. Se for penal, o próprio Ministério Público vai estar entrando com essa ação, e se for cível, a gente vai ter um advogado aí para estar entrando com essa ação para vocês. E espero que tenha sido útil para vocês. E para quem não assistiu, se vocês gostariam que outras pessoas assistissem essa live que a gente fez agora, eu vou colocar ela lá no YouTube, lá no canal Professora Tatiana Takeda. Então, se você perdeu, se você quer passar para alguém, logo, logo eu vou estar disponibilizando para vocês poderem compartilhar, tá bom? Gente, muito obrigado. Tá? Muito obrigada mesmo. A gente se vê na próxima live e olha que tem muita live bacana vindo aí pela frente. Acompanhe a gente, porque a gente está tentando pensar assuntos que sejam de grande interesse de vocês. Assuntos do momento, assuntos que vão agregar. Não adianta a gente ficar aqui conversando, amassando barro sobre uma coisa que não vai agregar. Então é isso que a gente quer. A gente quer auxiliar vocês, tá bom? Um beijo grande para todos e a gente se vê em breve, tá bom? Tchau, tchau, gente!